Um open bar de chances perdidas pelo São Paulo, 2 jogadores a menos e um gol no final da partida. Esse é um resumo de São Paulo 2, Bahia 2, que a gente vai falar agora nesse vídeo, logo depois da vinheta. Solta a vinheta. Eu sou o Frank Maldanes, você está aqui no Lado Clubista e, meu amigo, que jogo foi esse? O São Paulo começou a partida jogando bem, jogando lá na frente, atacando, pressionando a saída de bola do Bahia, dando trabalho para o time baiano. Conseguiu um gol logo no começo da partida, numa jogada ali, numa pressão do Cauli, na saída de bola do Bahia. O jogador do Bahia precisou rifar a bola. O Wendel ganhou a segunda bola ali na dividida, foi saindo ali aos trancos e barrancos, na técnica, na força de vontade, chegou na entrada da área, fez um toque pro lado, pro Arthur, que vinha ali pela direita, fechando pro meio, pegando de esquerda e batendo no cantinho do goleiro, no cantinho do Laveira. Bom goleiro, diga-se de passagem, Laveira que começou nas categorias de base do São Paulo, mas era uma época que o Rogério Ceni ali estava brilhando demais, não tinha nem como ele brincar de tentar uma posição ali no São Paulo. Ele acabou depois sendo emprestado e vendido, jogou muito tempo na Europa, muito tempo ali em Portugal e agora está voltando aqui para o Brasil. Jogou pela Chape no começo do campeonato e agora está no Bahia. Rogério Ceni não é bobo nem nada com essa de goleiro, né? Então levou o Léo Vieira para lá, um bom goleiro. Diga-se de passagem, se não fosse o Léo Vieira, acho que o São Paulo talvez tivesse conseguido uma chance uma sorte melhor nessa partida, nesse jogo de hoje. O São Paulo, depois que fez o primeiro gol, acabou se recuando, foi segurando ali o placar, ali 1-0. O Bahia cresceu na partida, o Bahia teve a oportunidade de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, não conseguiu. O São Paulo se segurou ali na vantagem para ir para o vestiário. Na volta para o segundo tempo, o São Paulo voltou bem, voltou melhor. O São Paulo ali com 4 minutos de jogo já tinha perdido pelo menos umas 3 oportunidades de fazer o gol. Depois, numa jogada muito boa depois o Bahia acabou conseguindo um empate, diga-se de passagem, ainda na hora que o São Paulo ainda estava melhor em campo, o Bahia conseguiu empatar o jogo. 1-1, o São Paulo, quando tomou o gol, continuou atacando e aí conseguiu uma baita jogada, numa bela enfiada do Bobadilha pro Caleri na ponta direita. O Caleri de primeira cruzou o Ferreirinha no facão, veio e cabeceou no cantinho do Laveira, fez o 2-1. Ele ganhou ali na jogada em cima do Acevedo, que ficou parado esperando, ele conseguiu se antecipar e cabecear a bola ali no cantinho, 2-1. Parece que o São Paulo tinha retomado ali as rédeas da partida, mas aí, por infelicidade, o Alan Franco ele acabou sentindo uma contusão, ele acabou sentindo ali a perna e o São Paulo já tinha feito 5 substituições, então não conseguiu trocá-lo. O Alan Franco ficou ali jogando no sacrifício, se dedicando, aquela raça de sempre do Alan Franco, né, que a gente já está acostumado com ele. Demonstrou muita raça, muito brilho ali, jogou o que pôde. Ele acabou depois dessa contusão até não ficando mais na zaga para não comprometer, né? Quem ficou ali foi o Luan, que acabou entrando no segundo tempo, acabou assumindo essa posição ali de zagueiro. O Alan Franco jogou um pouco mais adiantado para não comprometer muito ali atrás. Logo depois, o Lucas também, numa infelicidade, ele foi cruzar a bola de um lado para o outro, foi virar o jogo, ele acabou também virando o tornozelo ali, se machucou com 20 minutos que ele estava em campo, ele que estava voltando de uma contusão desde março sem jogar. Veio para o jogo de hoje, só que, cara, infelizmente ele acabou saindo. A gente torce aí para que a recuperação dele seja breve, que não tenha sido algo muito grave. A gente ainda não tem notícias do que foi, pelo menos agora, quando gravando esse vídeo, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu com o Lucas. E que o Alan Franco também se recupere. Além do Alan Franco, Lucas Ramon saiu do jogo também contundido. Ele tinha acabado de fazer ali, teve um escanteio para o São Paulo, ele se antecipou na cobrança de escanteio no primeiro pau, cabeceou, a bola voltou, ele tentou ali uma puxeta, um voleio, uma bicicleta ali, acabou sentindo a perna, foi substituído pelo Cédric. O Cédric, que foi muito bem hoje. O Cédric normalmente é um jogador que eu mesmo acabo pegando no pé, eu acho que ele acaba tendo algumas decisões erradas, mas hoje, em uma jogada em específico ali, numa saída de jogo do Bahia,
num contra-ataque, numa velocidade, no 2 contra 1, ele tomou a decisão certa, ele fechou a linha de passe do Everton Ribeiro, o Everton acabou carregando e depois, no momento certo, ele deu o bote ali, evitou o gol do Bahia, evitou que o Bahia pudesse chegar com perigo ali no gol do Rafael. Um bom jogo ali do Cedric, eu acho que, pelo menos nessa leitura de jogo, onde ele acabou sendo mais exigido, ele foi bem. O São Paulo, então, 2-1 no placar, só que aí com 2 jogadores a menos, né? Lucas saiu, o Lucas não conseguiu ficar em campo, o Lucas não conseguia ficar em pé, tanto que ele saiu depois carregado pelo preparador, pelo massagista e pelo Dória para ir pro vestiário. O Alan Franco ficou em campo ainda porque ele ainda conseguia correr, mas coitado, ele corria ali com muita dificuldade. O São Paulo foi pressionado ali, o Bahia tentou chegar no empate, o São Paulo teve alguns contra-ataques que não matou a partida, às vezes chegava ali na entrada da área e voltava o jogo para segurar mesmo o placar, o 2-1, para fazer o tempo passar, depois nos acréscimos, teve ali uma sequência de escanteio e falta que o Arthur e o Caleri, um jogava pro outro, o Arthur cobrava a falta ou cobrava escanteio no pé do Caleri, o Caleri ia lá e sofria a pancada ou chutava a bola em cima do adversário para conseguir um escanteio. Em uma dessas, a bola acabou não pegando em ninguém, acabou saindo, e logo nesse tiro de meta, numa bola que tinham 2 bolas em campo, diga-se de passagem, mas enfim, o jogo seguiu, e não foi isso também, não tira o mérito do Bahia, e também não é desculpa para o São Paulo ter perdido. O Bahia conseguiu ali numa jogada rápida, numa velocidade ali pelo lado esquerdo, direita da defesa do São Paulo, conseguiu o cruzamento, o jogador do Bahia conseguiu a finalização, a bola subiu, bateu no Sabino, acabou subindo, atrapalhando também um pouco o Rafael. O Rafael não espalmou a bola para fora, como deveria ter feito, acabou espalmando para dentro da área e o Eric chegou empatando a partida. Aí já era o último lance, aí já não tinha mais o que fazer. 2-2, placar difícil, um empate com sabor de derrota. Dada a circunstância do jogo, acho que o São Paulo ia conseguir uma vitória muito boa. Acho que esse empate teve ali uma falha do Rafael no segundo gol, teve, mas, cara, não dá para colocar a culpa no Rafael, dado a quantidade de gols que o São Paulo perdeu lá na frente, dado os contra-ataques que o São Paulo acabou desperdiçando porque resolveu segurar o jogo e não conseguiu matar a partida, não conseguiu fazer o 3-1 e aí, quem sabe, acabar com o brilho do Bahia. O Bahia sabia que tinha 2 jogadores a mais em campo, pressionou, conseguiu chegar ali aos seus gols, leva um ponto para casa. O São Paulo amarga esse um pontinho que tá, ainda segue no G4 da competição do brasileiro. Tá bom para o time que o São Paulo tem e pela ambição do São Paulo, acho que o G4 tá bacana por enquanto. E vamos falar agora dos jogadores, vamos dar as notas jogador a jogador desse São Paulo 2, Bahia 2. Você vem comigo? Vamos lá. Cara, antes da gente dar as notas aqui dos jogadores, só me ajuda com uma coisa, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, se tiver alguma nota que eu dei errada, que você fala, cara, não concordo com essa nota, cara, pode vir nos comentários, fala o porquê, né, sempre com bastante educação, o porquê que não concorda, ou porque concorda com a nota, tá? Manda esse vídeo também pro seu amigo que é São Paulino, que também quer ter notícias do Tricolor, quer saber vídeos aqui de pós-jogo do São Paulo, tá? A gente sempre vai ter um pós-jogo bacana aqui para compartilhar com vocês. Então vamos lá, nota jogador a jogador, São Paulo e Bahia, começando por ele, Rafael. Cara, o Rafael, se não tivesse tido essa falha no jogo, estaria brigando ali para ser um dos melhores jogadores em campo do São Paulo, até pelas defesas que acabou fazendo e evitando ali o gol. Teve um lance do William José também, numa letra do William José, quase dentro da pequena área, que ele conseguiu salvar o São Paulo. Então, para ele, hoje, nota 6 para Rafael, por conta do gol que acabou sofrendo ali no final da partida. Lucas Samon estava vindo muito bem, fazendo uma dupla muito boa ali com o Arthur pelo lado direito. Infelizmente se contundiu, espero que essa contusão não seja muito grave, que ele volte a se recuperar rápido, porque o São Paulo tem um elenco muito enxuto, então o Lucas Samon faz falta nesse time. Para ele, nota 6,5.
Alan Franco jogando muito bem ali na defesa tricolor, depois se machucou, cara, deu sangue, muita raça, muita vontade, cara, muito amor à camisa do Alan Franco pelo São Paulo, nota 7 para ele, por toda a determinação que ele teve ali durante o jogo. Sabino, cara, jogando fino da bola, um baita zagueiro, acabou se atrapalhando ali no gol do Bahia, sim, mas, cara, salvou também o São Paulo de ter tomado um segundo gol ali. Na verdade, o segundo gol não, tomado um primeiro gol do Bahia, ainda no primeiro tempo, numa jogada rápida do Bahia pela direita, ele conseguiu fazer a leitura do jogo, fazer a leitura da jogada, conseguiu dar bote no momento certo, um carrinho dentro da área que, se ele não vai certo na bola, ele poderia fazer um pênalti, mas ele foi certinho, foi certeiro, só pegou a bola. Para ele, nota 7,5 hoje, um dos melhores do São Paulo em campo. O Wendel jogou muito bem, fez a assistência do gol, e para fazer essa assistência ele fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, não desistiu do jogo em nenhum momento, não desistiu da jogada em nenhum momento, foi dividindo, foi carregando a bola, nota 7 para o Wendel. Lateral esquerdo muito, que estava sendo muito criticado, acho que agora ele está, cara, depois de um ano esperando, acho que agora sim o Wendel está começando a jogar aquele futebol que o torcedor São Paulino esperava, que a diretoria esperava quando contratou ele do Porto. Bobadilha, jogando como volante, jogando muito bem, no desarme, fez um baita passe ali, um tapa para o Caleri, jogou ali no vazio para o Caleri foi buscar a bola e fez o cruzamento para o gol do Ferreirinha, muito bem também, nota 7 para Bobadilha. Danielzinho, dos jogadores no meio de campo, acho que é o que ficou um pouquinho mais abaixo hoje. O Danielzinho normalmente ele vem jogando muito bem. Acho que a dupla dele com o Marcos Antônio é uma dupla muito boa. Quando não tem o Marcos Antônio, parece que o Danielzinho cai um pouco de rendimento, mas nota 6,5 para Danielzinho, jogador ali da volância tricolor. Acabou até sendo substituído depois pelo Luan no segundo tempo. O Arthur, cara, jogando muito bem pela direita, ele é o ponta que o São Paulo precisava para jogar nesse esquema do Roger, para jogar ali avançando pela direita. Ele, cara, ele é bom no 1 contra 1, ele volta também para compor o meio de campo. Fez o gol, nota 7,5 para Arthur, jogando muito bem. O Luciano, cara, o Luciano, quando ele joga muito longe da área e aí dificulta o melhor poder dele, que é o poder de finalização, ele acaba indo muito abaixo da média. Então o Luciano hoje, para ele, vai ser nota 6 para Luciano, pela partida de hoje. O Cauli não gosta muito de jogar aberto, já era não uma reclamação, mas um ponto que ele colocava quando ele estava no Bahia ali. Ele gosta de jogar mais centralizado, e quando ele jogava aberto ele não ia bem. O Rogério queria que ele jogasse aberto, e até por isso que ele acabou perdendo espaço no Bahia. E no São Paulo agora o Roger tem colocado ele pela esquerda, mais para ele fechar ali o meio de campo do São Paulo do que para ele ser um ponta esquerda. Eu acho que ali ele e o Luciano hoje tiveram uma atuação muito parecida, nota 6 para ele. E o Caleri, que no primeiro tempo estava apagado, estava sumido, não estava participando do jogo, não estava sendo o Caleri que normalmente é. No segundo tempo, ligou a chavinha, participou do gol, deu assistência para o gol do Ferreirinha ali, abrindo pela direita, se movimentando no final do jogo ali, segurando a bola com o Arthur para fazer o tempo passar, porque, cara, era o que o São Paulo precisava fazer naquele momento, com 2 a menos. Precisava nos acréscimos ali deixar o jogo correr, e foi isso que o Caleri fez. Nota 7 para o Caleri. Jogadores que vieram do banco e entraram ao decorrer do segundo tempo. O Lucas até pela contusão e da forma como ele saiu do jogo, não vale a pena dar nota para ele, seria muita injustiça dar uma nota para o Lucas hoje, no jogo de hoje. Ferreirinha veio muito bem do banco, pelo lado esquerdo, apoiando, atacando, nota 7 para Ferreirinha, fez o gol do São Paulo. Enzo Dias entrou, não comprometeu ali do lado esquerdo para suprir a saída do Wendel, mas também não fez nada muito além daquilo que a gente esperava. Então, nota 6 para o Enzo Dias, perdão, nesse jogo. Cedric, normalmente ele é muito criticado nos jogos, hoje ele
fez uma boa leitura numa jogada aí que o São Paulo, que ele acabou ficando no mano ali, e o Bahia poderia ter chegado ao gol de empate ainda antes do fato ter acontecido. Então, Cedric nota 6,5. Luan, cara, o Luan começou como volante quando ele entrou, depois precisou ser recuado para zagueiro quando o Alan Franco sentiu a contusão ali. Não comprometeu também, fez um jogo muito regular ali, nota 6,5 para o Luan. E o Roger, cara, o placar de hoje, um empate de hoje não passou pelo Roger. O Roger escalou bem o time, fez as mudanças que precisavam ser feitas. Por infelicidade, acabou perdendo 3 jogadores ali machucados, o Lucas Samon, que foi substituído pela contusão, e depois depois das 5 substituições, acabou perdendo 2 jogadores ali por contusão e acabou comprometendo muito o time, mas não culpa dele também, porque não foi ele que perdeu os gols lá na frente, quando o São Paulo poderia ter matado a partida ainda no meio do segundo tempo ali, não precisava ter esperado o sufoco depois que foi o final. Então, para o Roger também nota 7. E aí os melhores do time hoje, Sabino com 7,5 e Arthur com 7,5. Foram os grandes destaques do Tricolor nesse empate. São Paulo 2, Bahia 2, pela 14ª rodada. Agora o São Paulo volta a campo na quinta-feira, joga lá no Chile contra o Rings. Tomara que o São Paulo não leve o time principal para lá. Faça igual fez quando foi jogar contra o Milionários, leva um time alternativo. Não precisa se desgastar, não precisa correr risco desnecessário na Sul-Americana, pelo menos na fase de grupo. Fase de grupo é passar de fase para conseguir melhorar o seu orçamento. Dinheiro é sempre muito bem-vindo. O São Paulo não está vindo bem das pernas na saúde financeira, então é bom passar pelas fases aqui na Sul-Americana para ir ganhando a verba que a Comebol paga ali para os times. Então é importante sim se classificar, mas não precisamos correr tantos riscos assim, dado que temos um elenco muito enxuto e o Brasileirão já tem jogo logo no domingo, no próximo domingo, contra o Corinthians, lá na Arena, na Neoquímica Arena. Então é um jogo muito importante, é um clássico, então é importante que o São Paulo tenha a força máxima possível para esse jogo contra o Corinthians. Então, contra o Rennes, cara, a gente ainda é líder do grupo, dá para se poupar, dá para segurar. E se precisar fazer resultado depois nos 2 últimos jogos da fase de grupos, os 2 jogos são em casa, vai ser jogos mais tranquilos. O São Paulo vai pegar o Boston River e o Milionários, então, cara, são jogos mais sossegados para aí, se precisar, para conseguir uma vaga logo em primeiro lugar, que é importante porque você acaba fugindo de mais um jogo ali numa 16 avos de final, né, que é ali um playoff contra o terceiro colocado da Libertadores. Vale a pena se classificar em primeiro do grupo, mas também não precisa correr riscos. Então, nesse jogo, vamos segurar, vamos poupar, vamos com o que a gente tiver de melhor pensando em poupar jogadores. Então, cara, se tiver que ir com o mesmo time que jogou no jogo passado contra o Rings, pode ir, acho que tranquilo. Se conseguiu um empate, contra o Rings não, desculpa, contra o Milionário, se conseguiu um empate lá, ótimo, não precisa se desgastar tanto assim. Acho que o importante é o brasileiro, por enquanto. Acho que quando for se afunilando ali na Sul-Americana, nas retas finais ali da Sul-Americana, acho que aí vale a pena, porque acho que é o único campeonato que o São Paulo tem chances claras de título, claras não, mas melhores chances de título é na Sul-Americana. Então acho que a gente tem que investir mesmo nesse torneio, só que lá para frente, não agora. Agora dá para se segurar um pouquinho e ir com calma aí. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário. Pô, eu vacilei em alguma nota que eu dei aqui? Não tá concordando com alguma nota dessas daqui, cara? Só me fala aqui que a gente procura melhorar na próxima análise de jogo, beleza? Aqui, cara, a gente é clubista mesmo, a gente vai falar de tricolor e é isso mesmo. Combinado? Galera, um abraço, tamo junto, fui!